Bom, então nós estudamos sobre o currículo, vimos os PCNs, agora vamos ver um outro tópico que vai dizer respeito ao currículo baseado em habilidades e competências. Aqui nós temos a autora Guiomar Namo de Mello, que ela vai dizer sobre essas competências. O que é a competência? Né? A capacidade de mobilizar todos os conhecimentos, né, os valores, as decisões numa determinada situação. Então, uma pessoa é competente se ela consegue juntar todas essas coisas, o conhecimento que ela adquiriu, né, os valores e pensar em termos de tomadas de decisão. Então, se ela conseguir juntar todas essas coisas, ela vai ter uma competência em determinado assunto, né? E ela só vai ser construída em quê? Na prática. Eu só vou saber se uma pessoa é competente se ela conseguir me demonstrar isso na prática, não é verdade? E também, não só o saber, mas o saber fazer. É muito fácil falar, eu sei, eu sou muito competente. Mas e aí, na hora da prática, será que eu dou conta de fazer? Então, isso é o que se espera que uma pessoa que tem uma determinada competência, ela faça. Ela aprende-se, né? Ela vai aprender fazendo, ela vai aprender numa determinada situação, num determinado contexto. Isso é o que a nossa autora aqui, Guiomar Namo de Mello, nos fala. Em relação às habilidades, são da mesma família, né? Eu não consigo separar aí, ó, habilidades e competência. Eu sou competente, né? Determinada pessoa é competente se ela tiver habilidades específicas, se ela souber fazer. Então, existe uma complementação, competências e habilidades. Então, a diferença entre o que seria uma competência e o que seria uma habilidade depende do contexto. Então, tem que analisar dentro de determinado contexto. Um professor, ele é competente quando ele tiver várias habilidades. Ele saber dar uma aula, né, ensinar, ele saber compreender o aluno, ele saber avaliar, ele se aceitar, né, como um profissional que deve refletir sobre as suas posturas, né, ele deve ter uma capacidade de modificar as suas opiniões, de aceitar a opinião do outro, né, de entender num determinado contexto como ele deve se portar, né? Então ele deve estar atento às novas tecnologias, ele deve ter um poder de comunicação, de saber mediar o conhecimento com o aluno, de saber relacionar-se com seus colegas. Então, percebam que vai ser determinado dentro de um contexto. Então, a competência para determinada temática vai depender das habilidades que vem aí junto com o saber fazer, né, que está relacionado aí. E aí, dentro dessas competências e habilidades, eu vou entender que elas duas caminham juntas, que não tem como eu separar, porque existe uma competência e existe habilidade, elas se complementam e vice-versa, né? Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, que é de um artilheiro de futebol. Há que se ter habilidade tais como trabalhar em grupo. Eu comparo aqui a um professor, né, a um educador. Tem que saber trabalhar em grupo? Sim. Tem que ter disciplina, tem que ter comportamento esportivo, comportamento pedagógico, no caso do professor, noções espaciais para ele chutar, né, noções sobre o tempo, assim como o professor tem que ter as noções, né, da didática, das concepções, das tendências, noções sobre o tempo da bola, o condicionamento físico, as técnicas de drible, os passes, a colocação em campo, a técnica do chute. Portanto, né, a competência de fazer gols implica na aquisição das múltiplas habilidades. Todas essas habilidades que foram colocadas, ele vai ser competente como artilheiro se ele tiver, né, ele souber fazer o gol, senão nada feito, né? No entanto, cada uma das habilidades pode se tornar uma nova competência que vão requerer novas habilidades. Então, no caso do professor, ele tem que ter uma série de competências, como eu citei para vocês, ele tem que ter um conhecimento muito grande, né, da didática, ele tem que ter um conhecimento sobre o ser humano, a questão da afetividade, né, de se colocar como mediador do conhecimento, e aí, logicamente, que uma determinada competência vai puxar, vai requerer, né, novas habilidades. Então, essas aí são as habilidades e competências. A relação entre elas com o conteúdo de ensino e os desdobramentos dela vai depender da formação do sujeito, né? O que eu espero do sujeito? Que ele tenha as competências e as habilidades, né? Então, o professor tem que entender bem quais são essas competências necessárias. Eu tenho um conteúdo, mas com as habilidades?
que eu tenho que trabalhar, né? Esse é o grande X da questão para o professor. Muitas vezes ele tem essa dificuldade em entender, né, e de fazer essa relação da habilidade com o conteúdo que ele vai trabalhar. E o currículo, né, de acordo com o currículo aqui com o Zabala, esses conteúdos eles vão estar relacionados aí a 3 tipos diferentes. Eu até já citei alguns deles, mas a gente vai entender melhor aqui. Conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, conceituais. Eu vou saber um determinado contexto. Eu vou trabalhar sobre o meio ambiente, por exemplo. Então, sobre a água. O professor vai trabalhar os conceitos sobre a água, sobre o meio ambiente, a importância, né, de se jogar o lixo no lixo, né, de reciclar, de aproveitar, né, da questão da sustentabilidade. E aí eu vou entender quais são os conceitos, quais são os princípios, quais são as leis. E aí depois eu vou entender quais são as regras, quais são as normas que regem esse determinado conhecimento, que são os conceitos. Esses são os conteúdos conceituais. E aí eu vou ter que entender que esse conceito ele não vai estar fora, né? Não é descontextualizado. Esses conhecimentos que eu adquiri, esse conceito, ele tem que servir para alguma coisa. Por que adianta eu saber sobre a sustentabilidade? Olha que nome lindo. Sustentabilidade, direitos humanos, lindo e maravilhoso, mas o que eu vou fazer com isso? Quais são os procedimentos? Como é que eu vou aplicar esse aprendizado que o aluno adquiriu em termos práticos? Então, eu trabalhei lá o conceito da água, o aluno entendeu, né, teoricamente, os princípios, que eu tenho que fazer aí, tentar, né, economizar água, tentar fazer uma reciclagem do lixo, né, jogar o lixo no lugar certo, reciclar, enfim. E aí, como que vai ser essa aplicação? Ele tem que saber chegar lá e entender assim, eu vou aplicar esse aprendizado, eu vou fazer uma transposição do conhecimento teórico numa determinada situação prática. E ele vai começar a pensar, ele vai começar a refletir a partir da mediação do professor, refletir o que ele pode fazer. Então, ele pode chegar em casa e demorar menos tempo no banho, fechar a torneira na hora que ele estiver escovando o dente. Ele tem algumas ações que ele pode fazer em termos procedimentais, a aplicação, transpor o conhecimento numa resolução didática. Muito bem, então esses vão ser os procedimentos. O professor vai mediar esse conhecimento para que o aluno chegue a essa conclusão. E aí as atitudes vai ser quando ele, de fato, colocar em prática. Quando ele for lá e fechar a torneira, quando ele tomar o banho mais rápido, quando ele começar a separar o lixo, né? Ele começar a falar para a mãe, olha, vamos economizar. E aí ele vai fazer em atitudes, né? De forma explícita, muitas vezes, ou até não implícitas, né? Ele pode fazer de uma determinada forma, né, diferenciada, em termos aqui do currículo explícito e em termos de currículo oculto também, né? Porque vão ser passadas atitudes, muitas vezes pelo professor, implícitas ou explícitas. Um exemplo, quando o próprio professor, né, estiver passando uma ideologia, ele colocar em prática aquilo mesmo que ele ensinou, ele vai estar passando de uma forma implícita. Quando ele fala para o aluno que ele deve jogar o lixo no lixo e o professor de fato fizer isso, né, o aluno conseguir entender, nossa, realmente o professor está dando exemplo. Vão ser atitudes tanto do professor, quanto do aluno, quanto da escola como um todo, né? Seria melhor se fosse ampliado para o nosso sistema educacional, para o governo, né, em termos de políticas públicas. Mas a gente sabe que muitas dessas atitudes, elas nascem ali na escola, né? Nascem naquela comunidade e aí vão se espalhando, né? Nós temos vários exemplos de escola que trabalham dentro desses conteúdos, colocando em prática as habilidades e competências, né? Então, interessante. E aí esse aluno, ele vai conseguir entender quais são os conceitos, ele vai conseguir entender a relação da teoria que ele viu na escola com a prática, quando ele colocar de fato, né, ele conseguir perceber, e nas atitudes, quando de fato ele conseguir colocar em prática a teoria que ele aprendeu na escola. Então, para a Zabala é importante que a escola trabalhe dentro dessa perspectiva de conceitos, de procedimentos e de atitudes. E aí, os currículos, eles vão ser expressos, né, de uma forma equilibrada entre os interesses, né, e as forças que gravitam sobre o sistema educativo. Num dado momento, enquanto que por meio dele se realizam os fins da educação no ensino escolarizado. Por isso, querer reduzir os problemas relevantes do ensino à problemática técnica de instrumentalizar.
o currículo supõe uma redução que desconsidera os conflitos, os interesses que estão presentes nele. Então, isso o Sacristã nos traz, né, esse conceito, que o currículo, muitas vezes, ele traz ali interesses, forças de interesses, tanto do governo, né, da sociedade, quanto da própria escola, e que ele vai estar trazendo aí questões relevantes, que o currículo tem que estar atento a essas questões relevantes, né? Relevantes para quê? Para uma transformação da sociedade, relevante para o aluno, para a vida daquele aluno. Não pode ser um conhecimento totalmente descontextualizado, tem que ser um conhecimento que possa, de fato, para que o aluno possa, de fato, colocar em prática. Porque se a gente for observar na nossa própria história, na nossa própria formação inicial, nós vemos que vários conhecimentos, conceitos que a gente aprendeu, que a gente não utilizou. Quantos anos nós passamos na escola? E o que de fato nós colocamos em prática? O que de fato serviu para alguma coisa, né? Essa é a pergunta que a gente deve fazer em termos de currículo. Para que serve o currículo? O que ele quer? Qual o objetivo desse ensino, né, desse conteúdo? O professor deve sempre se perguntar para que serve isso, né? O que vai mudar na vida do aluno. Então, ele tem que entender, compreender quais essas relações da vida cotidiana, da vivência, da história de vida do aluno para a mudança da atitude desse aluno, para que ele consiga mudar em pequenas coisas, né, na realidade ali do dia a dia, que ele possa mudar a vida dele, a vida da família dele, a vida do Estado, né, do país, e enfim, né, haver de fato uma transformação social, que aqui a gente acredita que é por meio do currículo, que é essa função que a escola tem de ensinar de forma contextualizada, ressignificada para o aluno. Ela tem que de fato cumprir a sua função social. E aí o currículo, ele foi aqui historicamente configurado, né, que se sedimenta dentro de uma determinada trama cultural, econômica, política, social, escolar, como eu falei para vocês, né? Então existe toda essa questão cultural, econômica, política e que está carregado de valores, né? Olha só essa questão dos valores, né? Eu tenho aqui uma trama cultural, econômica, política, social e escolar, sempre estará carregado de valores e pressupostos que é preciso decifrar. Então é interessante que o currículo aqui, esse decifrar o currículo, né? A gente tem que pensar que tudo pode haver ali dentro do ensino, como não existe a neutralidade, tudo tem um porquê, tem alguma coisa por trás, né? E a gente tem que conseguir decifrar qual é essa trama, né, que existe aqui em termos sociais, escolar, o que a escola está velando muitas vezes, o que a escola, a sociedade traz ali de algo velado em termos, então, dessa cultura política. E a tarefa, então, da escola é cumprir a partir de um nível de análise político-social, quanto a partir do ponto de vista de sua instrumentalização mais técnica, descobrindo os mecanismos que operam em seu desenvolvimento dentro dos campos escolares. Então, o professor tem que levar os alunos a fazer também essa análise político-social, levar o aluno a refletir, né, a entender o que ocorre ali por trás, né, desses porquês que a escola ensina, né? Por que ele vai aprender isso? Tem um determinado significado e muitas vezes o professor, ele às vezes vira ali uma marionete, né, na mão do sistema. Então, o próprio professor tem que começar a refletir sobre a sua postura, sobre o seu papel social, né, repensar sobre o papel da escola, para que ele não reproduza, né, todas as desigualdades, todas as questões que a própria sociedade já impõe, né, uma sociedade capitalista, dividida em classes, né, que está presente aí uma ideologia. Então, devemos, então, ter um pensamento para as questões complexas, né, da sociedade, em termos também do nosso currículo, repensar todas as nossas práticas, repensar as questões epistemológicas. Para que serve esse conhecimento, né? A epistemologia ligada aí à teoria do conhecimento, para que serve esse conhecimento? E, em termos de política, selecionar quais são esses conhecimentos, quais são esses conteúdos, sempre com uma abordagem participativa de formação do cidadão. Econômica também, porque se relaciona
a esse conhecimento a distribuição desigual dos bens, do poder, do serviço da sociedade, né, dentro da sociedade. Então, a gente tem que pensar essas questões também econômicas, pensar nas questões ideológicas, porque sempre um conhecimento, né, como foi falado, ele não é neutro, o professor não é neutro. Aquilo que é repassado tem um porquê de existir, né, está lá posto no currículo, mas ele não deve ser passado de forma pura, descontextualizado. O professor tem que refletir na hora de trabalhar esse conteúdo com o aluno. E histórica, porque diz respeito à tradição, né, contamos para abordar essas interrogações. E que outros recursos necessitamos, devemos refletir em termos históricos. E aí o Sacristã fecha, né, com essa questão do currículo, né, de se trabalhar o currículo a partir da prática. Porque eu percebo que essa relação é uma relação o quê? Dialética. Existe a teoria e existe a prática. A teoria, por si só, ela é vazia. E a prática também é esvaziada quando eu fico só na prática, né, só na ação. E como eu já citei, é um processo de ação, reflexão e ação. E aí, o Sacristã diz o seguinte: ao destacar que a prática é algo fluido, fugaz, difícil de aprender, incoordenada, simples, além disso complexas, enquanto nelas se expressam múltiplos determinantes, ideias, valores e usos pedagógicos. Então, o professor tem que ser, de fato, um sujeito reflexivo, um sujeito pesquisador, né? O professor é pesquisador, é um sujeito de direitos, de deveres, né? Que tem também toda uma questão ética, uma postura profissional que ele tem que estar atento, né, para essas questões. E saber que esse currículo, ele tem outras questões fluidas, tem questões aí que permeiam, né, que perpassam o currículo e que são determinantes muitas vezes nas questões das ideias, dos valores e o uso pedagógico que ele vai dar para esse conteúdo, né? Qual a forma que ele vai repassar esse conhecimento, né? Ele vai transmitir sim o conhecimento, ele pode repassar? Pode, mas como vai ser esse repasse do conhecimento? Como que vai ser essa transmissão do conhecimento? Olha só que a postura é diferente da postura tradicional do professor, porque o professor, ele vai trabalhar com o diálogo, com a construção, ambos vão ser construtores do conhecimento, né? Eles vão estar aí numa posição não verticalizada, o professor não vai ser o detentor do saber, o professor vai construir o saber com o aluno, vai mediar, vai existir aí a mediação, aluno, conhecimento, né, e professor, vai haver essa tríade aí. Então é necessário que ele perceba que ele faz parte aí desse currículo na prática, né, que ele vai então trabalhar essas questões com o aluno. E aí vamos fazer alguns exercícios. Número 1, de acordo com Pirrenot, né, Philippe Pirrenot, as competências não dão as costas para os saberes, mas não se pode pretender desenvolvê-las sem se dedicar o tempo necessário para colocá-las em prática. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. Letra A, para desenvolver competências, é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Então, essa questão está correta, porque, de fato, o professor aqui, para desenvolver as competências, ele tem que colocar situações problemáticas, complexas, né, desafios para o aluno. Então, a questão está correta. Na letra B, os professores devem pensar que para fazer um curso por competência, não é mais preciso encaixar e regular situações de aprendizagem, pois os princípios pedagógicos construtivistas não condizem com o trabalho por competências. Errado, né? Aqui dentro do trabalho construtivista nós temos sim as competências e nós trabalhamos com situações de aprendizagem. Então o item ficou errado. No C, para gerar aprendizagens fundamentais e significativas, os professores desenvolverão competências específicas, independentemente de se perceberem como organizadores de situações didáticas e de atividades que têm sentido para os alunos. Olha só, é independente? Errado, porque o professor,
ele vai se perceber como organizador, sim, dessa prática, a partir de uma teoria, e ele vai colocar essas atividades sempre no sentido do trabalho com o aluno, né? A partir das experiências do aluno. E aqui, olha, aprendizagens sempre significativas. Então, a C está errada. A letra D, para que um sistema mude, basta a reformulação de seus programas em termos de desenvolvimento de competências. Isso independe do abandono das disciplinas e da implantação dos ciclos de aprendizagem? Errado, né? O próprio PCN, ele nos diz que devemos trabalhar, né, que a escola deve trabalhar com ciclos. Ele coloca essa questão aí da implantação do ciclo como uma forma aí de abandono dessa fragmentação das disciplinas. Então, o item ficou errado, né? Porque também não basta uma reformulação dos programas, né? Tem que ter uma mudança de postura, até em termos de ciclos ou seriação. Então, aqui é algo para repensarmos. Letra E, para os adeptos da visão construtivista e interativa da aprendizagem, trabalhar no desenvolvimento de competências é uma ruptura do processo de construção da aprendizagem. Errado, né? Trabalhar com competências é pensar em termos de habilidades também, de construção dessa aprendizagem, tanto construtivista quanto sócio-interacionista ou interacionista. Próximo. Acabou. Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre avaliação.